Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Graças a Deus. Abra a tua Bíblia em nome de Jesus, bem rapidinho, em Marcos capítulo 4, versículo 35, para a glória do Senhor. Já vamos sentar já. Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso 35, para a honra e glória do Senhor Jesus. Uma passagem bem conhecida, para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amém? Pode te assentar em nome de Jesus? Irmãos, o mundo hoje está passando por uma situação bem complicada e bem difícil, que é os finais dos tempos. E os sinais estão acontecendo. E principalmente no Rio Grande do Sul aconteceu essa tragédia, essas enchentes, esses deslizamentos. E aconteceu com o ímpio, e aconteceu também com o crente. E as coisas acontecem, como diz a palavra de Deus, o sol, ele nasceu para todos. O sol, ele esquenta a cabeça do ímpio e esquenta a cabeça do cristão. E o que eu quero dizer, irmãos, com isso? É que muitas vezes nós nos perguntamos: por que tal coisa acontece com a gente? Por que tais tempestades acontecem na vida da gente? Se a gente tem Jesus. Por que muitas vezes nos perguntamos, e acredito que você também já se perguntou: por que se levanta grande tempestade contra a minha vida? Por que as ondas crescem e o temporal vem tão forte contra a minha pessoa, contra a minha vida? Sendo que no meu trabalho, pessoas trabalham junto comigo, mas parece que a tempestade é mais grande para o meu lado. Na minha casa eu adoro ao Senhor, eu falo com Deus, eu leio a palavra de Deus, e parece que a tempestade é mais forte para o meu lado. Parece que o temporal se levanta tão forte contra mim, contra a minha pessoa. Irmãos, e a palavra de Deus nos leva a essa passagem de Jesus apaziguando a tempestade. E a palavra de Deus diz que sobreveio uma tempestade, um temporal, sobre o barco dos discípulos. E diz a palavra que também havia alguns barquinhos em volta. E essa tempestade foi tão forte quanto o barco dos discípulos, e não teve a mesma intensidade com aqueles barquinhos do redor, com aqueles barquinhos que estavam ao lado. E aí a gente se pergunta por quê?
Por que as pessoas, muitas vezes da minha família, a intensidade da tempestade é bem mais fraca do que a intensidade da tempestade contra mim? Por que as pessoas que trabalham no mesmo emprego, no mesmo setor que eu, a tempestade parece não ser tão forte quanto é contra mim, contra a minha vida? E nessa noite Jesus vem com a resposta. Você quer saber? Você quer saber? Então diga por quê. Diga por quê. Há poucos querem saber. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque Jesus está no barco. E eu já te respondo. E eu já te explico. A tempestade é mais forte no teu barco, porque Jesus está dentro dela. Jesus está dentro do teu barco para te auxiliar, para te abençoar. E sabe por que o teu barco ele balança e balança e o temporal vem tão forte sobre você? Porque Jesus escolheu o teu barco para marcar uma grande experiência. Jesus escolheu o teu barco para fazer uma marcação de uma grande experiência sobre a tua vida. Jesus quer te ensinar muito mais do que aquele que está com o barco sem ele. Jesus quer te dar uma experiência tão grande na tua vida, que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: mas como? Mas como aconteceu isso na vida dele? E você vai poder responder que aconteceu porque Jesus estava no teu barco. Muitas pessoas da tua família, geralmente, ou muitas vezes, você é o único cristão da família. E a tempestade é tão grande contra a tua vida, e não é tão grande contra a vida daquelas pessoas. E eu te explico que o sobrenatural vai acontecer na tua vida tão grande quanto a tempestade que está vindo contra a tua vida. A bênção de Deus vai te procurar tão grande quanto a tempestade está vindo sobre a tua vida. E muitas vezes nós nos perguntamos: por que as coisas acontecem? Por que tanta provação contra a nossa vida? E eu te respondo que se Jesus estiver no teu barco, a prova vai ser um ensinamento. E se Jesus não estiver no teu barco, a prova vai ser simplesmente uma prova. O processo com Jesus, ele vira propósito na tua vida. E o processo sem Jesus, ele vira apenas um processo, apenas um sofrimento, apenas um tempo aonde você não pode aprender nada. Porque é só Jesus Cristo pode ensinar, só Jesus Cristo pode resolver, só Jesus Cristo pode apaziguar a tua tempestade. E a palavra de Deus diz que Jesus se levanta e manda o mar calar, manda o mar se acalmar, e o mar fica calmo. Irmãos, e a palavra de Deus segue dizendo: e levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. Irmãos, encher é diferente de estar cheio. A palavra de Deus diz que o temporal era tão grande que o barco se enchia, mas não estava cheio. E se Jesus está no barco, ele nunca vai encher. O barco balança, o barco vai e vem, mas ele não vai a pique. Porque Jesus, ele conhece as medidas do barco. Jesus conhece a profundidade do barco. Jesus conhece o quanto esse barco aguenta. Por isso que ele não vai a pique. E eu tenho algo para te dizer nessa noite. Se a luta está tão grande,
Se a tempestade está tão grande, pode ter certeza que Deus nunca vai te dar uma tempestade que você não possa suportar. Deus nunca vai te dar uma tempestade no teu barco que não possa suportar. Porque o nosso Deus, Ele te prova, mas Ele não te prova para a morte. Ele não te prova para te reprovar. Ele te prova para te aprovar. Ele te prova para você passar. E Jesus nessa noite, Ele te fala: não coloca Jesus na polpa. Os discípulos colocaram Jesus na polpa do barco. Aonde fica a polpa, pastor? Lá atrás. E foram eles dirigir o barco, guiar o barco. E muitas vezes nessa noite, irmãos, eu falo para crente aqui, eu falo para cristão, que muitas vezes nós colocamos Jesus no nosso barco, mas nós colocamos Ele lá atrás. Ele não está com o controle nas mãos. Ele não está com o leme nas mãos. E eu tenho algo para te dizer nessa noite, e você grave no teu coração. Quando você não entrega a direção a Jesus, Jesus dorme. Ah, pastor, Jesus nunca dorme. Lucas capítulo 8, versículo 23 diz assim: e navegando eles, adormeceu. E navegando eles quem, pastor? Os discípulos. Adormeceu. Quem adormeceu? Jesus, deitado numa almofada. Em todo tempo que você não deixar Jesus guiar a tua vida, em todo tempo que você tomar o leme, tomar o controle da tua vida, Jesus Ele vai deixar. Ele vai simplesmente dormir. Porque Ele está vendo que você está usando a tua força, o teu entendimento, está usando as coisas que você tem para poder guiar a tua vida. Mas tem algo que eu preciso te dizer: que no momento que você entrar no teu quarto, fechar a porta, dobrar os teus joelhos, dizer: Senhor, Jesus, me ajuda, Jesus acorda na hora e acalma o mar e cala as tempestades. Entregue o controle da tua vida a Cristo. Entregue a direção da tua vida a Jesus, porque Ele é o único que pode guiar a nossa vida. Ele é o único que pode nos guiar por águas tranquilas, diz a palavra. Ele é o único que pode nos dar a bonança. Ele é o único que pode resolver a tempestade. Ele é o dono de tudo. E os discípulos diziam: quem é esse que acalma o mar? É Jesus. Coloca Ele no teu barco. Dá o controle para Ele. E todas as coisas vão se resolver no nome de Jesus. Irmãos, houve grande tempestade sobre esse barco, mas a maior tempestade que houve dentro daquele barco foi a tempestade interior. Foi um momento que as coisas de fora afetaram as coisas de dentro. Foi no momento que aquela grande tempestade, aquele mar furioso afetou a parte de dentro dos discípulos. Ah, pastor, eu não estou entendendo. Muitas vezes as coisas de fora afetam as coisas de dentro. Muitas vezes as coisas que estão acontecendo no mundo, na economia, afetam a parte de dentro. E muitas vezes nós não conseguimos resolver a parte de fora. Muitas vezes nós não conseguimos resolver a tempestade. Mas eu tenho certeza que nós conseguimos resolver a parte de dentro. Se nós deixar Jesus entrar dentro da nossa cabeça, o inimigo não entra.
Se nós conseguir controlar os nossos pensamentos, controlar os nossos sentimentos, o inimigo não pode com nós. O inimigo não pode com a nossa vida. Porque se nós colocar Jesus na nossa cabeça, dentro da nossa cabeça, o inimigo ele não age. E o que aconteceu? Aconteceu que os discípulos deixaram entrar aquela tempestade para dentro. Os discípulos deixaram entrar o pavor para dentro. Quando aquele povo estava na frente do mar, Deus falou para Moisés: Moisés, fala para o povo se acalmar. Fala para o povo não falar, fala para o povo ficar quieto, que eu vou vir com providência. Muitas vezes o apavoramento nos atrapalha. Muitas vezes o sentimento obsessivo nos atrapalha. Muitas vezes o inimigo entra na nossa mente, nos atrapalhando de viver o que Deus tem para a nossa vida, nos atrapalhando de viver o sobrenatural, nos atrapalhando de crer na fé e na palavra de Deus, nos atrapalhando de fazer a coisa certa. E algo foi surpreendente nessa passagem, irmãos. A palavra diz que a tempestade estava furiosa lá fora. O barco estava se enchendo de água. E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. As coisas de fora não atrapalham as coisas de dentro. As coisas de fora não atrapalhavam Jesus. As coisas de fora não estavam atrapalhando o que ia acontecer. Porque Jesus sabia que se ele levantasse e desse uma ordem, o mar se calava. Essa nossa época, no mundo que nós vivemos, está tão forte a ansiedade e a depressão. Está tão forte esse mal sobre a vida dos nossos jovens, dos adolescentes, até mesmo da vida dos adultos. A parte da depressão, a parte da ansiedade. E eu tenho algo para te dizer, irmãos. Não deixe as coisas de fora afetar o que está dentro. Não deixe as situações externas afetar a parte interna, a parte da nossa cabeça. Vamos confiar mais em Jesus. Vamos confiar mais que Deus é capaz de fazer todas as coisas. Não vamos se apavorar, somente entrar no nosso quarto e dizer: Jesus, me ajuda. Jesus, eu não posso mais. Jesus, eu não consigo. E aí ele vai se levantar. Eu tenho certeza que ele vai se levantar. Porque o barulho do lado de fora não afeta o lado de dentro de Jesus. O barulho de lado de fora não afeta e nunca afetou o lado de dentro de Jesus. Coloque Jesus no teu coração. Coloque Jesus na frente, aonde é o lugar dele. É na frente da nossa vida. É na frente das nossas atitudes. É na frente das nossas escolhas. É na frente de tudo aquilo que pensamos ou pedimos. É na parte da frente. Aí ele vai estar acordado. Porque a palavra de Deus diz que o clamor do justo é como incenso nas narinas do Senhor. E o clamor daquele discípulo dizendo: Senhor, tu não te importas que perecemos? Aquilo ardeu dentro do coração de Jesus. Aquilo foi tão profundo sobre Jesus que Jesus se levantou imediatamente e foi lá acalmar aquele mar. Jesus está dentro do teu barco. Pode ter certeza que Jesus está dentro do teu barco, pronto para te ajudar, pronto para acalmar esse mar, pronto para acalmar essa tempestade. Eu não sei o que você está passando, eu não sei para quem eu estou falando nessa noite, mas Deus manda eu falar que essa tempestade, ela é para você aprender. Essa tempestade é para te aprovar.
Essa tempestade é para fazer você pular de alegria. Porque o fim das coisas é melhor do que o começo. A palavra de Deus nos diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Não foi a tempestade que levantou Jesus. Não foi a tormenta que levantou Jesus. Não foi o medo que levantou Jesus. O que levantou Jesus foi uma voz quebrantada. Foi uma voz desesperada. Foi uma voz que não tinha mais solução nenhuma. Foi uma voz que só tinha uma alternativa, que era Jesus. E muitas vezes Jesus está na nossa vida, mas Ele só se levanta quando nós disser para Ele: Jesus, me ajuda. E nessa noite eu te convido, irmãos, a abrir o teu coração. Te convido a entregar o barco da tua vida a Jesus. Te convido a colocar Ele na frente, guiando, para que você não possa tropeçar, para que você não venha fazer escolhas erradas, para que não venha ter atitudes erradas. Eu peço que você coloque Jesus na frente do barco, porque Ele na frente do barco, esse barco não vira, esse barco não vem a pique, porque Ele conhece o teu barco, Ele conhece as medidas do teu barco, Ele conhece o tamanho, a dimensão e o que o teu barco suporta. E essa prova, irmão, não é para te matar. O mesmo Deus que deixa o vento soprar é o mesmo Deus que ordena para o vento cessar. É o mesmo Deus que ordena o vento a se aquietar. E pode ter certeza que tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Pode o vento soprar, pode o mar se fechar na tua frente, pode a porta fechar, pode a doença chegar na tua vida, mas pode ter certeza que Deus te livrará de todas. Já foi falado isso hoje. Pode vir o que vier, Deus te livrará de tudo, no nome de Jesus. Você crê nisso? A tempestade não vai durar para sempre. A tempestade vai passar, no nome de Jesus. Amém? Te coloque de pé em nome de Jesus.